Estamos gravando, então, o nosso encontro para estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica da Comunhão, que, entre outras opções de aprendizado da Palavra de Deus, de estreitamento do relacionamento com Jesus, oferece esse curso de teologia para a vida. Hoje nós vamos olhar para o livro de Provérbios. Estamos recebendo aqui também com alegria o Pedro, a Tere, já estão conosco a Charlene, a Sandra, o Áureo, a Elaine. E eu estou bem empolgado para esse nosso tempo juntos. Alguém de vocês conseguiu fazer uma leitura recente aí de Provérbios? Sandra, Charlene, Áureo, que legal, Elaine. Que legal, gente, que legal. Acredito que vão ter um bom aproveitamento, um melhor aproveitamento, né? Deixa eu receber a Daiane aqui também. Vou compartilhar a tela para a gente ter aquela visão geral. Ué? Aqui. Então, eu acredito que esteja aparecendo para todos aí na tela, né? O slide inicial do nosso encontro de hoje, sobre... Eita, não é Jó. Não é Jó. Aqui. Provérbios, pronto. Machal Shelomo. Provérbio de Salomão. Este é o título do livro em hebraico. E aí, em latim, Liber Proverbium. E em grego, Paroimiai. Para nós, Provérbios. E é interessante entendermos que este livro, ele foi, em relação ao seu escritor humano, né, a maior parte dele, trazida pelo Espírito Santo através de Salomão. Mas não é só Salomão quem será escritor do que está registrado no livro de Provérbios. É importante lembrarmos que o autor é o Espírito Santo. Então eu faço uma diferenciação entre autor e escritores, né? Os escritores são aqueles que registraram e o autor é Deus. E os que registraram, tanto podem ter sido aqueles que escreveram diretamente aquilo que estavam sendo levados pelo Espírito Santo de Deus a fazer diretamente, ou então pessoas que estavam junto a estas pessoas e estavam redigindo, como, por exemplo, o apóstolo Paulo tinha lá algumas pessoas que escreviam, como, por exemplo, Tércio, que era alguém que escrevia o que Paulo estava ditando. E nós temos também aqueles que são os compiladores, aqueles que pegam aquele material, os organizam, não organiza aquele material e chegou até nós naquela forma por causa dos compiladores. Semana passada nós estudamos Salmos e vimos que os Salmos, na verdade, ou o Saltério é o conjunto de 5 livros, né? Então, algumas pessoas compilaram salmos e formaram um livro, outros compilaram, formaram outro livro, e alguém compilou todos eles, por isso que nós temos os 5 livros no Salmo. Daiane, deixa eu te dar uma boa noite aqui. Conseguiste ler Provérbios? Boa noite. Sim, consegui. Que legal, Daiane. Parabéns. Obrigada. Vamos dar uma olhadinha no quadro geral de Provérbios. Então, nós temos 31 capítulos no livro de Provérbios. No capítulo 1 até o versículo 7, nós temos o propósito e o tema, né, no que a gente poderia considerar o prólogo do livro. Depois do versículo 8 do primeiro capítulo até o capítulo
29, versículo 27, nós vamos ter princípios de sabedoria. E esses princípios, eles estão em 3 partes, né? No capítulo 1 até o versículo 9, nós temos diversas reflexões sobre a sabedoria na forma de conselhos para jovens, para pessoas que querem saber como viver a vida sem desperdiçá-la, então precisam destes conselhos da sabedoria. Do capítulo 10 aos 24, nós temos uma primeira coletânea dos provérbios de Salomão. Por que coletânea? Porque não é provável que Salomão começou a escrever provérbio atrás de provérbio, né? Nós temos ali um conjunto de provérbios que Salomão escreveu ao longo de sua vida. Numa primeira coletânea, nós temos o registro do capítulo 10 ao 24, e do 25 ao 29, nós vamos ter uma segunda coletânea de provérbios também de Salomão. Algo diferente no capítulo 30 é que não é Salomão que vai escrever, mas é um tal de Agur. Nós não temos maiores detalhes de Agur. Alguns teólogos dizem que Agur poderia ser um pseudônimo de Salomão, mas nós não temos nem como afirmar, nem como desafirmar. A única coisa certa é que está escrito Agur, então é Agur. Né? Agora, se esse Agur é Salomão, se esse Agur não é Salomão, isso não vai ser preponderante. E no último capítulo, nós temos palavras de Lemuel. Também não sabemos quem é esse Lemuel, tá? Mas os estudiosos acham que este Lemuel não é um israelita. Eles veem algumas características de que talvez ele seja um príncipe árabe. Isso também não é relevante, né? O que é relevante é que o Espírito Santo de Deus inspirou para que registrasse aquelas palavras, certo? E alguns outros estudiosos ainda acham que Lemuel também é um pseudônimo para Salomão, certo? Então, o capítulo 30 e o 31 formam o epílogo, a parte final do livro. O tempo em que isso acontece, aproximadamente de 950 a.C. até o ano 700. Nós temos no livro de Provérbios, você tem uma ideia de mais ou menos quantos provérbios nós temos no livro? 900. 900 provérbios ali. E a maior parte deles foram escritas por Salomão e também por outros sábios, né? E quem é que fez a compilação? Quem é que foi lá e viu, isso aqui é um provérbio de Salomão, isso aqui é um provérbio de Salomão, aqui tem registrado esses provérbios de Salomão, e registrou isso na primeira coletânea e registrou isso na segunda coletânea? Porque tão importante quanto os escritores de provérbios são os compiladores. Porque sem os compiladores, o conteúdo não teria chegado até nós. Então, mais uma vez, quem que é o compilador? É aquele que pega o material, o organiza, ou registra, certo? Então, olha só, vamos dar uma olhada lá, por incrível que pareça, não é o livro de Provérbios, mas é pertinho. Vamos ali para Eclesiastes, capítulo 12, 9. Alguém pode ler, por favor? É 12:9, né? Uhum. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. Esse pregador é Salomão, né? Então, aqui, nessa nota editorial de final, né, tem essa informação de que ele compôs muitos provérbios. E 900, né, aproximadamente, estão registrados no livro de Provérbios. Então, Salomão é essa pessoa
né, que escreveu muitos dos provérbios que estão ali. Mas vamos olhar para uma informação interessante em Provérbios 25:1. Quem encontrar pode ler. Estes são outros provérbios de Salomão compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Você já tinha se dado conta dessa informação aí dentro de Provérbios? Ezequias, rei de Judá, traz uma galera para fazer a compilação dos provérbios de Salomão. E olha só que legal, né? Uma informação que está aqui no meio do livro de Provérbios. Mas pode deixar aberto aí, mas vem comigo para 1 Crônicas 29. 2 Crônicas 29. O que nós temos registrado a partir de 2 Crônicas, capítulo 29? O reinado de Ezequias. Vamos dar uma olhada como é que é o reinado de Ezequias. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Opa, um rei bom. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na Praça Leste e lhes disse: escutem, levitas. Santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Daí ele vai continuar falando ali, mas olha o versículo 10. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. E aí, do versículo 12 ao 19, nós vamos ver a questão dos levitas purificando o templo. A partir do versículo 20, Ezequias restabelecendo o culto. Versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, tal, e aí vai indo. Versículo 31. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças ao Senhor. Aí no capítulo 30, nós vamos ver ele fazendo a celebração da Páscoa, e olha só no capítulo 31. Acabando tudo isso, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas idólatras, né? Cortaram os postes da deusa Zerá, derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá e Benjamim, de Efraim e Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois, todos os filhos de Israel voltaram para suas cidades, cada um para a sua propriedade. Então, imagina que momento que Israel está vivendo aqui. Olha só, qual que era o rei anterior? Era Acás, né? No capítulo 28 nós temos essa informação. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de seu pai Davi. Então, nós temos aqui pelo menos 16 anos em que Israel afundou bastante, porque era um rei que não era temente
ao Senhor. E aí, depois desse tempo todo, nós temos um rei que vai restaurar o templo fisicamente, vai restaurar o culto, o serviço dos levitas, e aí vai mandar o pessoal indo por onde o pessoal vai passando, eles vão destruindo os postes idólatras, né? Então, é algo muito lindo que está acontecendo aqui com esse rei Ezequias. Estamos no capítulo 31 de novo, né? Então, vamos ver que ele vai restabelecendo aí escalas de serviço e versículo 20 do 31. Foi isso que Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, da lei e dos mandamentos para buscar o seu Deus, ele fez de todo o coração e foi bem sucedido. E aí, o que a gente fica sabendo lá com aquela informaçãozinha que está quase perdida em Provérbios, capítulo 25, versículo 1? Que Ezequias, esse rei que promoveu uma reforma sem precedentes na história de Israel, ele entendeu que era necessário instruir o povo com sabedoria. E o que ele diz? O que ele manda fazer? Manda registrar os provérbios de Salomão. Gente, que coisa maravilhosa isso, né? Quando a gente está lendo lá em 2 Crônicas 29, 30, 31, a gente vê ele fazendo essa reforma, só que a gente não fica sabendo que parte dessa reforma é compilar os provérbios de Salomão. E aqui em Provérbios 25, 1, a gente fica então sabendo, opa, fez parte da reforma de Ezequias, registrada lá em 2 Crônicas, a recuperação, compilação e registro dos provérbios de Salomão. Então veja que o quanto foi profunda, né, aquela restauração promovida por Ezequias, né? E devido àquela restauração de Ezequias, nós temos hoje a grande parte desse livro de Provérbios. Sim, Elaine. Os filhos de Davi eram de idades bem espaçadas? Eu não ouvi. Os filhos de Davi eram de idades bem espaçadas? Sim. Porque, se pensar que o Salomão foi após a morte dele, isso? O Salomão foi o rei após a morte de Davi. Tá, aí Não depois era o filho mais velho. Tá, a ideia teve um ruizinho e depois que ficou 16 anos, ficou mal. Depois ficou melhorzinho com 25 anos, então eram bem distantes, isso? Você dá para entender isso? Tu tá falando ali de 2 Crônicas. Ali vem trazendo a história dos reis de Israel, né? A maior parte de Judá. A maior parte deles era má. E aí, Sim, de vez em quando, tinha algum rei que era bom. tá, E Ezequias já viveu, não era um filho de Davi. Quando diz filho de Davi aqui, quer dizer descendente de Davi. Tá, então foi isso que confundiu aqui. Tá bom, desculpa. Ah, tá bom. Eu queria, então, observar isso, né? Que quando a gente está lendo Provérbios, pode passar batido aqui, capítulo 25, versículo 1, né? Também estes provérbios de Salomão que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. Né? Quando você leu Provérbios e isso chamou a tua atenção, é provável que não, né? Dificilmente, pode ser, mas dificilmente chama atenção. E aí a gente tem que fazer essa ligação para saber, mas da onde que Ezequias faz isso? O que está acontecendo com Israel? E aí a gente tem vários capítulos em 2 Crônicas, a partir de 29, nos dando de presente que isso acontece num momento lindo de restauração em Israel. Né? Então a gente também já fica sabendo aqui que ele não foi escrito em um momento só. Nós temos um rei Ezequias, já bem avançado na dinastia dos reis de Judá, escrevendo, quer dizer, compilando coisas que muito tempo antes Salomão já tinha escrito. Certo? Tão importante quanto os escritores são os compiladores no livro de Provérbios. Certo? Então, conforme eu já tinha dito ali no início para vocês, nós temos como autores Salomão,
Agur e Lemuel, né? Já fiz aquelas observações para vocês, né? Agora, nós temos mais ou menos 800 provérbios de Salomão no livro de Provérbios. Só que tem muitos que nós, infelizmente, nunca teremos acesso. Quer saber quantos ele escreveu? 1 Reis 4:32. A gente só tem 800 no livro de Provérbios, mas dá uma olhada lá em 1 Reis 4:32 e me diz quantos eles escreveu. Quantos eles escreveram? Quem que pode nos trazer essa informação? Compôs 3.000 provérbios. 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, né? Então, gente, o que isso significa? Que a maior parte dos provérbios de Salomão não temos registros. Mas que certeza nós podemos ter? Aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo está registrado. Não é? E não que os outros não pudessem ser, mas, por soberania divina, não estão registrados no cânon, né? Não é porque não são verdadeiros que estão de fora do cânon, e não é porque são verdadeiros que têm que estar dentro. Por exemplo, no ministério de Jesus, nós temos um registro de cerca de 3 anos, mas só tem 52 dias de Jesus registrado nos evangelhos. E mesmo assim, João vai dizer que se fosse registrado tudo, não teria onde guardar todos os livros que teriam sido escritos, porque só temos 52 dias e já temos tudo aquilo, né? Alguém levantou a mão aqui? Sim. E onde estão onde foram escritos, foram passados oralmente esses 3.000? Onde é que essas pessoas encontraram esses provérbios? Foi oral ou foi escrito? Eles foram... Não sei, não temos como saber, né, se Salomão escreveu ou se ele só ditou, ele só disse, as pessoas ficaram sabendo, né? Mas no registro dos reis de Israel ficou ali esta informação de que ele elaborou 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Nós encontramos 800 deles no livro de Provérbios. Certo? Vamos entrar... Quer dizer, entrar não, nós já entramos no livro de Provérbios, né? Vamos voltar para o capítulo 1 e, a partir dele, irmos progredindo. Provérbios é um dos poucos livros da Bíblia que traz expressamente o seu propósito. Então, vou pedir para alguém aí, pode ser... Vamos fazer o seguinte, quem se aposentou recentemente, está cheio de gás e energia aí, quem que pode ser essa pessoa? Temos aí alguém que recém se aposentou? Acho que temos, né? Então, Tere, por favor, lê para nós, por favor, Provérbios 1, versículo 2, 3, 4 e 5. Peraí. Essa Bíblia é diferente. 1, versículo 2, 3, 4 e 5. Uhum. E 6 também pode ser. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então, olha só que legal, né? Nós temos aqui uma informação de propósito, né? Que é comunicar discernimento e prudência moral
e desenvolver uma clareza mental. Então está aqui o propósito. Só que aí vem o versículo 7 e diz que isso não vai adiantar se você não começar pelo começo certo. O que diz no versículo 7? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, não adianta a gente ter o propósito estabelecido do versículo 2 até o versículo 6, se não começar pelo temor do Senhor. Né? Esse é o começo, esta é a porta. O livro de Provérbios, ele tem um paralelo, assim, muito semelhante, às vezes até igual, ao conjunto de provérbios de sabedoria de vários povos ao redor de Israel, tá? A grande diferença aqui é que, olha, se você não começar pelo temor do Senhor, vão ser só máximas, vão ser só coisas morais, vão ser só regras, vão ser só fórmulas que não necessariamente vão ter um significado espiritual profundo, né? Então, já começa nos dizendo, o propósito é esse, mas você tem que começar com o Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Certo? Bem, o livro de Provérbios, ele fornece, né, um entendimento de que a sabedoria é desejável e necessária. E aí ele traz exemplos práticos do uso dessa sabedoria. E eu acho que um cuidado que a gente tem que ter é que não é que se eu fizer o que está no provérbio, eu sou sábio. Mas se eu sou sábio, eu vou fazer o que está no provérbio. Percebe o caminho e como isso é diferente? Porque eu posso fazer o que está escrito ali, mas não necessariamente aquilo vai me tornar sábio. Mas se eu for sábio, o reflexo disso vai ser que na minha vida eu vou agir daquela maneira. Entende? É tipo assim, eu não faço coisas para ser salvo. Eu sou salvo e, portanto, eu faço coisas de salvo. Né? A gente sempre tem que começar por Deus. Porque Deus é a fonte da sabedoria. E o próprio Senhor Jesus Cristo é a personificação da sabedoria. Nós temos aqui uma ideia de personificação da sabedoria. Os estudiosos vão se dividir se seria um outro elemento ou se seria a pessoa de Cristo, né? Eu tenho certeza que é a pessoa de Cristo. Esta é a minha convicção. Depois a gente vai chegar lá, ok? Mas isso, então, é importante pontuar. E aí, é interessante que a partir do versículo 8, nós vamos ter como se fosse o seguinte, olha, antes do versículo 8, tipo assim, olha, o propósito é esse aqui, é trazer clareza, sabedoria, ajudar as pessoas a viverem bem, tem que começar pelo temor do Senhor, esse é o começo. Tem uma alternativa que é muito ruim, a partir do versículo 8, a gente vai ver que a outra alternativa é ruim, né? Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque será um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Então, é como se a sabedoria nos chamasse, mas também o pecado nos chamasse. Está dizendo, não ouça essa voz. Ouça a voz que vem através das autoridades autorizadas na sua vida. E aqui nós temos a questão do pai e da mãe. Isso combina muito com um dos mandamentos, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que tu tenhas uma vida longa na terra. É o primeiro mandamento com promessa, não é? Honra teu pai e tua mãe para que tu tenhas vida longa na terra. E é, de certa maneira, o que Salomão está dizendo aqui. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Ou seja, quando você honra seu pai e a sua mãe, você vai ter uma vida gloriosa. Agora, tem outras vozes falando com você, tem outras vozes tentando trazer você para outro lado, para enredar você. Não vai com eles. Lá no versículo 15 de novo. Meu filho, não se ponha
a caminho com eles. Fique com seus pés longe das suas veredas. E aí nós vamos ter a voz da sabedoria, que é a partir do versículo 20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Porque eu clamei e vocês se recusaram a ouvir. Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. E olha que interessante, né? Eu clamei, vocês não ouviram. E qual foi as consequências disso no povo de Israel? Foram terríveis. Então, vê que prudência do rei Ezequias compilar os provérbios, né? Tipo, olha, gente, vamos ter que parar de cair sempre no mesmo erro, né? Porque, em geral, o que se diz, e eu concordo, o livro de provérbios é sobre sabedoria. Mas tem uma outra coisa que me chama a atenção. O livro de provérbios é um livro sobre voz. Voz no sentido de uma voz que nos chama. Logo no início, está escrito aqui que o sábio ouça e cresça em prudência. Mas ele vai ouvir o quê? Ele vai ouvir o chamado para esta sabedoria, né? Aí no versículo 8, meu filho, ouça seu pai e sua mãe. E aí no versículo 10 em diante dizendo, não ouça os pecadores. Aí a partir do versículo 20, a própria sabedoria dizendo, me ouçam. O livro de Provérbios inteiro, se você ler com esse olhar, você vai perceber que é um livro que sempre tem uma voz chamando você. Tem as vozes boas e tem as vozes ruins. Tanto é que lá no capítulo 5, nós vamos ver que a imoralidade também chama. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o bom discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Ó, agora vai entrar mais outra voz na jogada aqui. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como espada de 2 gumes. Você já tinha se dado conta que o livro de Provérbios é um livro de vozes? Sempre tem alguém chamando a nossa atenção. Alguém ou alguma coisa. Às vezes são as contas a pagar, que chamam tanto a nossa atenção e gritam de noite impedindo de dormir. Às vezes é uma enfermidade. Às vezes é uma oportunidade, um novo emprego. Às vezes é uma pessoa nos pedindo atenção. Mas sempre tem uma voz falando. Satanás está sempre buzinando. O Espírito Santo está sempre falando. Daiane. Eu notei que desde o início até o fim ele sempre frisa os mesmos assuntos. Tipo, que nem fala que em riqueza, na esposa que não é sábia, que nem tem várias partes que dizem outras palavras, mas é a mesma coisa, tipo, que é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Tipo, ele fala em outros lugares do mesmo assunto, sabe? Então, tipo, pra mim, eu notei que do início ao fim, ele trata quase sempre de fiador também, ele fala muito para não ser fiador, que parece que Jesus se agrada mais dos pobres, sinceros, do que dos ricos. Isso é fato ou, tipo, é o quê? Bom, então em relação às repetições, nós temos que levar algumas coisas em consideração, tá? Uma delas, conforme a gente já viu, os provérbios não foram escritos como um livro só. São coisas que vão sendo ditas, que vão sendo registradas sobre a vida.
aplicação da sabedoria a questões práticas da vida. E essas questões práticas da vida, elas correspondem a um período histórico. E aí tem coisas que são importantes naquele período histórico que não eram antes e que não serão depois, né? Então, por exemplo, há 20 anos atrás, você ter um carro era algo importante. Era algo que todo mundo queria ter. Hoje, essa nova geração não quer ter carro. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele não quer nem tirar a carteira de motorista, porque para ele a coisa normal é Uber. Para que eu vou pagar IPVA? Para que eu vou pagar gasolina? Para que eu vou pagar seguro? Para que eu vou ter que ficar cuidando com o carro? Se é só pegar meu celular, fazer assim, vou ali para frente de casa. Então mudou isso, né? Mudou. E está tendo um movimento também muito crescente de pessoas que não consideram mais importante ter um imóvel. É assim, vai mudando, né? Então, como as coisas vão mudando, os exemplos também vão mudando, as ênfases também vão mudando. Então, o que nós encontramos em Provérbios aqui são coisas muito importantes e práticas para aquele contexto histórico e de que maneira que elas são úteis para nós hoje, à medida em que a gente consegue fazer o transporte contextualizado destas coisas como princípios, certo? Porque a gente já sabe na prática que não é porque está escrito aqui em Provérbios eu vou fazer isso que vai dar exatamente aquele resultado. Por quê? Porque fazendo aquilo dava resultado naquele contexto. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu não sei quantos gostam de futebol, eu não gosto tanto assim, mas normalmente brasileiros entendemos alguma coisa sobre futebol, né? Você sabe que às vezes tem um jogador de futebol que joga muito bem, muito, muito, muito bem, mas ele muda de time e não consegue mais jogar tão bem. Por que isso acontece se o cara é tão bom? Porque lá onde ele estava jogando tinha um contexto, tinha um clima no vestiário, tinha uma determinada linha do treinador, tinham jogadores que estavam entrosados com ele, aí ele é um grande jogador, aí outro time vai lá e traz ele. Só que aqui o clima no vestiário é diferente, aqui as instruções do treinador são diferentes, aqui as relações com os colegas de campo são diferentes e ele às vezes não consegue render. Então, mas é o mesmo cara, como é que dava certo lá e não dá certo aqui? Ou alguns jogadores que jogam super bem no seu time, quando vem jogar na seleção, não jogam bem, né? Então, é assim que a gente tem que olhar Provérbios. Quer dizer, não é assim que a gente tem que olhar Provérbios, mas isso nos ajuda a entender que estas aqui eram aplicações práticas da sabedoria naquele contexto histórico, tá? E tem coisas que são imutáveis. Por exemplo, você servir de fiador há 2.000 anos atrás era tão arriscado quanto é hoje. Né? Se a pessoa não paga a dívida, você vai ter que pagar a dívida da pessoa. Então, se isso vai ser um problema para você, né, é melhor não ser fiador. Então, não significa que eu não devo em absoluto ser um fiador, tá? Mas, por exemplo, se alguém disser assim, olha, Davi, eu preciso comprar um remédio de R$100 e eu preciso de um fiador, tu pode ser o fiador? Posso. Eu posso ser fiador de uma dívida de R$100. Agora, Davi, eu preciso comprar minha casa. Tu pode ser fiador? Não posso. Não posso porque eu não tenho condição financeira de fazer esta fiança. Eu vou acabar me tornando escravo junto com a pessoa que não vai conseguir pagar a sua dívida. Né? Então, os princípios, eles permanecem os mesmos, certo? E como eles são questões práticas, Daiane, e como eles não foram escritos num momento só, sim, vai ter essa repetição. Por exemplo, se você entrar num site hoje, g1.com.br, uol.com.br, se você entrar no site da CNN Brasil, se você entrar no site da BBC Brasil, se você entrar no site do MSN, você acha que vai ter novidade nos sites? É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Pequenas variações. Por quê? Porque tudo isso está registrando o período histórico que nós estamos vivendo. E aqui em Provérbios, nós temos também o registro de um período histórico. Nós estamos sabendo até quando que eles foram compilados e quando que eles foram escritos. Ok? Então, Charlene. Davi, eu sempre pensei que o livro de Provérbios fosse um livro da lei, assim, façam assim, não façam assim, sabe? Então não existe isso, tá totalmente errado. Logo, tu disse que é um livro de sabedoria, né? E eu achei que fosse um livro de regras, sabe?
isso é pecado, isso não é pecado, como se fosse mesmo um livro da lei, eu pensei. Tá. Eu acho que não está totalmente errado, Charlene. A questão talvez seja mais ou menos assim. O livro da lei diz: faça isso e você vai ser abençoado, faça isso e você vai ser amaldiçoado. O livro de Provérbios é: faça isso e vai dar certo, faça aquilo e vai dar errado. Sim, Daiane, também tu levantou a mão de novo? Não estava levantado e eu baixei, desculpa. Tudo bem, tudo certo. Sim, Elaine. Eu fui só ver se estava levantado ou não. Só... Tá, vocês querem fazer a ola aqui, é isso? Vai fazer a ola virtual? Tá bom. Preste muita atenção nisso. O livro de Provérbios é um livro de vozes clamando a sua atenção. Os pais clamam atenção, sabedoria clama atenção, pecado chama atenção, os pecadores chamam a sua atenção, aqui a mulher imoral chama atenção, a imoralidade chama atenção, né? Então, não é diferente de hoje. Muitas coisas chamam a sua atenção. O pastor McCord diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: aquilo que ganha a sua atenção ganha você. E essa frase, para mim, é muito verdadeira. Aquilo que tem a sua atenção tem você. E nós vemos que esse é um padrão aqui em Provérbios. Para quem você está dando atenção? Qual é a voz que você está ouvindo? E aí, então, nós vamos começar a ter um monte de advertências, de avisos, né? Vai avançando, e aí nós vamos ter um monte de provérbios de Salomão. Deixa eu ver se eu tenho algo a dizer aqui antes de dizer o que eu quero dizer agora. Sim, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada para formas específicas de expressão do conteúdo de provérbios, tá? Porque, conforme vocês já viram, não é tudo da mesma forma. Então, tem o provérbio propriamente dito. O que o provérbio é? É uma breve observação ética. O que a ética é? A ética é aquilo que normatiza as relações entre as pessoas, né? Então, a ética é um grande campo, e dentro desse grande campo nós temos a moral e o direito. Tanto a moral como o direito, eles procuram fazer com que as relações humanas aconteçam de forma a fluírem como deveriam, tá? Então, por exemplo, nós temos regras morais. E quando as regras morais não são suficientes para manter ética à sociedade, tem que ter uma norma jurídica, aí que o direito entra em campo. Por exemplo, existe uma lei que diz que o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido? Existe essa lei, sim ou não? Não tem essa lei, porque isso é uma questão moral. É uma questão que a moral dá conta. Quando alguém chega na sua frente, imagina, você está ali há 3 horas na fila do Banrisul, e alguém chega na sua frente, você acha que essa pessoa está errada, certo? Mas legalmente ela não está errada, ela está errada moralmente. Só que, no passado, quando um idoso chegava, era moral que a pessoa dissesse assim: por favor, senhor, pode passar na minha frente. Ou quando as pessoas vissem uma mulher grávida, elas diziam: por favor, passe na minha frente. Certo? A moral continua dando conta para fazer isso ser possível? Não. Aí tem que vir a lei e dizer que tem preferência de atendimento às grávidas, os idosos, certo? Então, só para fazer aqui uma breve elucidaçãozinha, como a moral e o direito são campos da ética que procuram normatizar as relações humanas. O provérbio é isso. Charlene, a lei vai estar lá, né, nos livros de Moisés. Os provérbios seriam mais no campo da moral. E a lei seria mais no campo do, entre aspas, né, não daria para falar tecnicamente, do direito. Certo? Então, olha só. Quem que levantou a mão? Elaine.
Tá, só um comentário. Tu lembra quando, daquela vez lá que eu fiz aquele estudo de teologia, que o Provérbios era todo dividido? Isso é relevante? Para mim é. Por exemplo, Ah, o 2 vai até o 4, depois o 5 vai até o 6, depois o 7. Lembra que eu te comentei isso? aham. Isso é relevante? Eu acho bem legal, não sei se é relevante. Sim, dependendo do autor ou do estudioso, ele vai enxergar as divisões em pontos diferentes, e alguns vão fazer subdivisões, né? Então, a maneira como a gente está vendo as divisões aqui é do capítulo 1, versículo 1 ao 7, o prólogo. Do capítulo 1, versículo 8 até o 9 e 18, diversas reflexões sobre a sabedoria, a ênfase está lá. E aí, do capítulo 10 até o 29, nós temos os provérbios de Salomão em duas coletâneas, né? Uma que o rei Ezequias fez. No capítulo 30, as palavras de Agur, e no capítulo 31, as palavras de Lemuel. Dentro dessas divisões, nós podemos ter subdivisões. Então, vão ser mais ou menos relevantes, dependendo do quanto aquilo ajudou cada um de nós a olhar para o texto, né? Para o seu conteúdo. Ok? Bueno, seguimos em frente e vamos olhar para o 13:7. Quem pode ler aqui Provérbios 13:7? O 13:7 é um típico provérbio. Alguns... Perdão, pode continuar. Pode ir, áudio, tu tá com o teu aberto ainda. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Uhum. Eu falei para vocês que o provérbio é um ensinamento ético, mas eu me esqueci de dizer que também é um ensinamento para a vida, tá? E aqui uma grande constatação, que tem pessoas que se dizem ricos, mas não tem nada, e tem pessoas que se dizem pobres, mas têm muita riqueza. Então nós teríamos que entender o que ele quer dizer com isso, né? E aí propor reflexão a respeito disso. O que isso significava naquele tempo, o que isso significa hoje, né? Então a gente pode ter aqui um olhar plural, né? Nós podemos pensar que tem gente que mente, tem gente que se engana a si mesmo, e tem pessoas que têm dinheiro, mas são pobres moralmente. Tem pessoas que não têm dinheiro, mas são ricas moralmente, né? Tem várias coisas que a gente pode olhar aqui. Vamos olhar para o 16:3 agora. Pode ler então você, Sandra, por favor. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui é o que entra numa admoestação. Tipo assim, a admoestação, normalmente, ela traz a ideia de, tipo assim, olha, talvez você esteja fazendo isso do jeito errado, mas tem o jeito certo de fazer. Então, o jeito errado de fazer é você tentar administrar as coisas. O jeito certo de fazer é você deixar o Senhor administrar as coisas. Então, aqui nós temos um exemplo de admoestação. E olha que interessante, vamos olhar ali o capítulo 30, que são provérbios em forma de ditado numérico. Vamos olhar então o capítulo 30, o versículo 24 em diante. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são sábias, que são mais sábias do que os sábios. A formiga, os aganazes, o gafanhoto que não tem rei, a lagartixa. Aí o 29, há 3 coisas que têm um passo elegante, na verdade 4, que são imponentes. O leão, tal. Então são chamados ditados numéricos. E aí tem os ditados do tipo, é melhor isso do que isso. Dá uma olhada aqui no 21:19. Quem que pode ler?
Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Quando a pessoa é solteira e está no deserto, ela quer ter alguém, né? E quando ela tem alguém chato, ela quer estar no deserto. Só que a sabedoria que está dizendo que o deserto é melhor. Nesse caso, se tiver uma pessoa que se enquadra naquela definição ali, né? E uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é aquela que você faz e ninguém precisa responder porque todo mundo sabe a resposta, né? Vou trazer um exemplo aqui. Deus é bom, né? Ninguém precisa responder que é, porque Deus é bom. Então é uma pergunta retórica. Um exemplinho simplesinho. 34. Quem achar pode ler. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se é que você sabe? Então, olha só, gente, esse texto aqui é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele é um exemplo de pergunta retórica, mas de que está falando aí? Quem é que É desceu e Jesus, subiu? né? É Jesus, né? Gente, está falando de Deus e do Filho de Deus. Pensa, olha aqui, está escrito Jesus aqui com letras grandes. Poema em forma de sabedoria, né, que ensina uma Mas, série de Davi, lições morais. então isso aí seria uma profecia? Não entendi. Isso aí seria uma profecia? Seria o quê? Uma profecia? Não necessariamente uma profecia, né, mas uma referência. Porque isso aqui tem coisas aqui que já aconteceram, né? Por exemplo, o estabelecimento das extremidades da terra. E aí nós temos no capítulo 30 um exemplo, no capítulo 31, um exemplo de poemas de sabedoria, do versículo 10 em diante, né? Falando sobre uma mulher sábia, né? Que é demonstrada a sua sabedoria através da forma como ela vive. Então aqui está escrito: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de joias finas. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Então, o que nós temos aqui é o exemplo de uma mulher sábia que, com sua sabedoria, transforma na prática ações que fazem bem para sua família, né? Então, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que o papel da mulher na Bíblia é um papel apagado, um papel menor, de alguém incapaz, de alguém subdesenvolvido. Nós vemos aqui que o marido dessa mulher só é quem é porque é casado com ela, né? O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Vai falar que o seu marido é honrado, né, nas portas da cidade, porque ela é quem ela é, uma mulher muito sábia, né? Deixa eu ver aqui o versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Lá no versículo 28, seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada, seu marido a louva. Até porque a palavra diz, nós temos aqui, né, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. E tem muito marido que espera que a sua mulher seja assim, né?
Ela lhe faz bem, não faz mal todos os dias da sua vida, busca lã e linho, é de bom grado, trabalha com as mãos, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda de noite ela já se levanta, dá mantimento à sua casa, né? Quem é que não quer uma esposa assim? Só que aí tem um detalhe aqui nesse versículo, né? E tarefa as suas servas. Então, quando o marido diz, eu quero que a minha esposa seja como uma mulher de Provérbios, daí eu digo assim, então dá empregadas domésticas para ela. Porque essa aqui tem mais do que uma. Essa daqui tem servas, né? Então o cara quer que a mulher seja mulher de Provérbios e não dá a condição, mas não adianta, né? É só uma pequena observaçãozinha. E aí nós temos também histórias exemplares, como aquelas que a gente encontra lá no capítulo 7. No versículo 6 em diante, né? Que história exemplar é essa, né? É a de alguém, um jovem, que foi seduzido por uma mulher imoral. E aí, está dizendo que vai dar muito errado isso, né? No versículo 24 ele diz, agora, meu filho, escute o que o Dindim está falando, escute o que eu digo, e dê atenção às palavras da minha boca, não deixe o seu coração que se desvie para os caminhos dessa mulher, não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por elas foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Então aqui nós temos, né, uma história exemplar, né? Não é que a mulher imoral é o exemplo, mas a história da mulher imoral é o exemplo, né? Tá dizendo o que ela faz, como que ela faz, ela sendo essa voz que está chamando o jovem, né? E aqui então a sabedoria dizendo, meu filho, olha, não vai por este caminho, tá? Só que tem um detalhe aqui, gente. Nós não temos como saber se Salomão escreveu os provérbios no início da vida, no meio da vida ou no fim da vida. Pode ser que na vida toda. Só que ele fala aqui, ó, vamos dar uma olhada no capítulo 5. Capítulo 5, ele vai falar sobre, dizer o seguinte, meu filho, dê atenção à sabedoria e incline os ouvidos à minha inteligência. Me escute, porque no versículo 3, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Gente, é meio forte de se falar isso de uma mulher, né? Não acha? Ele vai dizer o seguinte, me escuta, cuidado com esse tipo de mulher aí. Mas olha o que ele vai falar do versículo 15 ao versículo 20. Quem que pode ler para nós aí o versículo 15 até o 20? Quem que pode ler? Beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora, e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciam você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. É isso? O 20 também. Meu filho, porque você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Então vamos olhar algumas coisas aqui nesse texto, tá? Primeiro,
Aqui nós temos uma vívida imagem de um relacionamento conjugal que é quente, que é sexualizado, porque isso é bíblico, é um padrão de Deus. Eu não sei da onde, quer dizer, nós sabemos, é por causa do pecado, né, que o sexo foi visto como um tabu e dentro da igreja. Então, as pessoas pensam que ser uma pessoa recatada é ser uma pessoa que não gosta de sexo ou que não pratica sexo. E recatamento não tem nada a ver com isso. Nós temos aqui algumas linguagens como embriague-se sempre com suas carícias. Então, o problema da sexualidade hoje é que, por exemplo, Satanás faz tudo para que quem não é casado faça sexo. E ele faz tudo para que quem é casado não faça sexo dentro do casamento. E esta é a experiência que eu tenho visto. Eu tenho visto jovens cristãos viverem uma sexualidade, estão namorando, estão fazendo sexo. Mas é uma questão de 1 ou 2 anos depois de estarem casados para praticamente não fazerem mais sexo. Sabia disso? Estou falando para vocês como pastor. O que nós temos de casais que não praticam mais sexo, ou praticam sexo uma vez a cada cometa Halley. Passou em 86, depois não sei quando. E a sexualidade é algo pertinente ao casamento. Claro que, né, uma pessoa que é casada há 30, 40, 50 anos é uma realidade, quem é casado há 10, há 5 a outra, mas não se trata de não ter, e não se trata de ser uma coisa menos importante. Quando outras coisas passam a ser importante, não significa que alguma coisa deixa de ser importante, tá? O que eu quero falar nesse momento aqui não era nem sobre a sexualidade, mas como a gente está lendo isso e o texto fala sobre isso, eu quero dizer, tenha muito cuidado, né? Para quem é solteiro aqui, sexo é para quem é casado. E para quem é casado, eu quero dizer, sexo é para você com seu marido e com a sua esposa, certo? Agora, o que eu queria observar com você é o seguinte. Salomão está escrevendo isso, certo? E Salomão teve 1000 mulheres. Por isso que eu disse para você, será que ele escreveu isso aqui no início, quando ele só tinha uma? Ou será que ele escreveu isso aqui no final, depois de ter tido 1000 e ter dito o seguinte, era para eu ter ficado com uma só? Então, não cometa o mesmo erro que eu. Porque olha que coisa forte Salomão escreveu lá em Eclesiastes capítulo 7. Dá uma olhada em Eclesiastes capítulo 7, vamos para lá. Versículo 28. Quem que pode ler para nós Eclesiastes 7, 28? Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um, como esperava. Mas entre mulheres achei uma sequer. Entre 1000 homens, um prestava. Mas entre 1000 mulheres, nenhuma prestava. Isso aqui você vê isso como um ensinamento machista ou uma prefiguração de Cristo, porque tem um que presta. Quem será esse um que presta? Esse um que presta é Cristo, né? Agora ele está dizendo o seguinte, entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Que coisa mais triste. Mas eu quero dizer para você, não é que as mulheres não ofereceram alegria. Tanto é que quando, por exemplo, você vê ele escrevendo o Cântico dos Cânticos, porque ela não prestava para ele. Ele estava super empolgado. Porque muito provavelmente, como diz a palavra, estas mulheres levaram ele a pecar pela idolatria e isso corroeu o coração dele. Então, é alguém ressentido de ter se permitido se tornar um idólatra por causa das mulheres. Não que as mulheres o obrigaram, mas que foram um meio pelo qual ele extravasou idolatria.
ele se direcionou para idolatria. O que eu quero observar com vocês aqui é que essa informação que ele está nos dando aqui, dizendo o seguinte: não escute a mulher imoral, o fim dela é amargo, beba da sua própria cisterna, te contenta com uma mulher, vive bem com ela, vive a todo o fogo da paixão ardente com essa mulher. Então, não sei se isso é um conselho que ele está dando e depois ele não segue o próprio conselho, ou se depois de ter sofrido tanto, ele está dizendo o seguinte: não faz como eu, fica com uma só e vive bem com essa aí. Né? Então, vamos adelante. Nesse ponto, alguém quer falar alguma coisa sobre isso ou qualquer coisa que nós já falamos até agora? E por falar nisso, gente, olha quem eu encontrei aqui. A mulher sábia de Provérbios, só não tem empregada doméstica. Mas o resto se enquadra perfeitamente. Eu digo para o Davi, se ele quer que eu seja a mulher de Provérbios 31, eu preciso de umas servas para dar ordem de manhã, né? Então. É isso aí. E aí, gente, o que vocês podem dizer, perguntar até esse momento? Fui eu que fiz. Tá bom. E aí, galera? Sandra. Eu achei interessante o grande número de contraste que ele faz entre o sábio e o ímpio, entre o insensato, enfim, é cheio de contrastes, né, que ele faz nesse compilado, né, de provérbios. Me chamou bastante atenção esses contrastes, né, o rico e o pobre e assim por diante. Sim, é verdade, tem bastante. O livro de Provérbios foi um livro particularmente importante para os escritores do Novo Testamento. Vamos dar uma olhada nisso? Então, nós vamos olhar a relação de Provérbios com alguns livros do Novo Testamento. Então, nós temos citações e alusões. Qual é a diferença? Citação é quando ele é trazido ipsis literis ou aproximado, né? E uma alusão é quando alguma coisa ensinada em Provérbios é referida de alguma outra maneira no Novo Testamento, certo? Então, nós vamos fazer os paralelos agora. Então, vou pedir para a Sandra Provérbios 3, 7, para a Elaine, Romanos 12, 16. Para a Charlene, Provérbios 3, 11 e 12. Áudio tá aí? Daiane, tá aí? Eu tô. Então, Hebreus 12, 5 e 6. Tere, Provérbios 4, 26. Pedrinho, Hebreus 12, 13. Áureo, Provérbios 11, 31. Karine, 1 Pedro 4, 18. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de provérbios citados no Novo Testamento. Vamos começar, então, com Provérbios 3, 7. Fechado, Sandra? Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Romanos 12, 16. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, concedei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Obrigado. Antes da gente prosseguir, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você já percebeu que no Novo Testamento nós temos várias citações do Antigo Testamento. Né? Tipo assim, conforme está escrito lá. Daí você vai lá, parece que não é a mesma coisa, né? Já se deu conta disso? Né? Ele está citando aquele texto, mas parece que aquele texto não está dizendo isso. É porque os escritores do Antigo Testamento, eles não usavam a Bíblia hebraica.
eles usavam a Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego. E na tradução do hebraico para o grego, a tradução nem sempre foi uma tradução formal, era uma tradução mais dinâmica. Lembra que a tradução formal é palavra por palavra, e a tradução dinâmica é ideia por ideia. Então, nós temos muita tradução do grego para o hebraico de ideia para ideia. Então, as citações que os apóstolos estão usando são citações da Septuaginta. Mas por que eles não usaram o hebraico, né, e tal, se eles tinham acesso ao hebraico? Porque a palavra de Deus no Novo Testamento está sendo espalhada por onde? Para Israel? Não, para o mundo todo, né? Então, que língua que o mundo fala? Qual é o inglês da época? Era o grego. Então, a comunidade hebraica poderia ter textos em hebraico, mas à medida que as sinagogas iam se espalhando por vários lugares do mundo, as pessoas não sabiam o hebraico, elas sabiam o grego. Então, a Septuaginta era o que estava mais popularizado. Então, por isso que a gente vai achar essas diferenças nas citações, tá? Em muitos dos casos. Voltamos agora para Provérbios 3, 11 e 12. É 3 ou é 13, Davi, que cortou para mim? 3. 3, tá. Só uma pergunta, Charlene, não aparece para ti na tela? Aparece, mas tá meio... Eu até aumentei, que tô no celular, né? Tá no celular, tá? Não, beleza. O celular é mais difícil mesmo. É 11 e 12, né? Isso. Tá. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Hebreus 12, 5 e 6. É a Daiane, né? Peraí, tinha me perdido aqui. Tudo bem. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Como assim? Castiga? Oi? Ele castiga aquele que aceita como filho? Sim. Porque o próprio livro de Provérbios ensina, que a Bíblia ensina, é que a disciplina é um ato de amor. Quando o pai ama o filho, ele disciplina. E essa disciplina, ela é uma demonstração de amor à medida que ela demonstra os limites e as consequências de passar dos limites, né? Então, Deus, por amar, ele estabelece, sim, a disciplina. Quatro, 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Texto correspondente, Pedrinho. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Uhum. Eu? Sim. 11:31. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Correspondente. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Então, nós temos aí as citações. Antes de nós irmos para alusões, eu vi que a Daiane ficou chocada ali. Vamos todos para Hebreus. Capítulo 12. Então, vamos lá, a partir do versículo 4.
na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida com filhos, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhes melhor parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm tido por ela exercitado fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, os pais da gente, eles nos castigavam, mas eles faziam isso segundo bem lhes parecia, né? Porque, assim, gente, o que eu tenho visto, o que nós percebemos em geral é que quando um pai bate num filho, ele está descontando raiva, ele está sendo violento. Ele não está exercendo disciplina, ele está descontando a raiva dele. Agora, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que quando Deus faz isso, de exercer a disciplina, ele está fazendo isso para o nosso bem, porque ele sabe que isso vai se transformar, que isso vai dar frutos para nós, que isso vai nos trazer cura. E está dizendo mais, se Deus não fizesse isso, é porque vocês não seriam filhos, porque ele só vai repreender quem é filho dele, porque quem não é filho dele, ele simplesmente vai deixar lá. Mas os filhos dele, ele vai cuidar, se estão andando no caminho, se não estão andando no caminho, ele vai corrigir para andar de volta no caminho. Ok? Então, como não é exatamente o tema disso hoje, mas eu não queria pelo menos deixar de fazer essa pincelada, Daiane, se tu quiser, depois tu me procura pelo WhatsApp para a gente continuar aprofundando esse tema, que tem mais textos da Bíblia que falam a respeito. Sim, Daiane, pode falar. É que, na verdade, a palavra castiga me assustou um pouco. Mas Entendi. daí, justamente isso, se eu penso na Duda como minha filha, também vou castigar se eu achar que ela tá... Então, daí, tipo, fica mais claro, sabe? Beleza. Vamos todos juntos ver a questão da alusão agora. Vamos pegar só ali o Provérbios 3, 1 a 4. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Deixa aberto aí, vamos lá para Lucas 2,52, aquele famoso texto sobre o desenvolvimento de Jesus. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, aqui não tem uma citação, mas tem uma alusão. Porque nós temos aqui em Provérbios um ensino sobre a sabedoria, tá? A voz que está falando aqui no capítulo 3 é a voz da sabedoria. Lembra lá no capítulo 1, versículo 20? Olha só. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. E aí ela fala, até quando vocês, ingênuos, tal. E aí lá no capítulo 2, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, então quem está falando aqui é a sabedoria.
Então ela vai falando, né? No capítulo 3, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. Essa aqui é a voz da sabedoria. E aqui em Lucas 2,52 está dizendo que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens, conforme está escrito aqui. Você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Então, claro, a alusão nem sempre fica tão claro como a citação, né? Mas, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai lendo, opa, isso aqui está relacionado com aquilo lá, né? Opa, isso aqui está citando, isso aqui está fazendo uma alusão. Por isso que eu recomendo que até Jesus voltar, você esteja lendo a Bíblia tantas vezes der, certo? Então, esse para mim é um propósito de vida. Eu leio a Bíblia toda e um pouco mais num período de 1 ano. Né? Até Jesus voltar, eu quero estar sempre lendo a palavra de Deus. Porque, às vezes, as pessoas, elas, tipo assim, não, mas tu é pastor, por isso que tu sabe tanto da Bíblia. Não, eu sei tanto da Bíblia porque eu leio a Bíblia. E é por isso que eu sei, porque eu leio a Bíblia. Não é porque eu sou pastor. Todos os discípulos de Jesus deveríamos ler a Bíblia. Né? O que eu tenho percebido é que as pessoas, elas sabem mais defender pontos de vista com versículos bíblicos do que de fato conhecem a Bíblia, tá? Então, assim, gente, não falo para minha soberba, mas apenas para elucidar, tá? Na área da teologia, eu tenho a formação do bacharelado, tenho especialização em exposição bíblica, tenho pós-graduação em teologia sistemática, tenho vários cursos de extensão, tive o privilégio de fazer alguns cursos do seminário de Dallas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o meu conhecimento bíblico não vem desses lugares. Nesses lugares, eu fico sabendo visões a respeito da Bíblia. E tem gente que tem visões a respeito da Bíblia, mas se comprometem com essas visões a respeito da Bíblia, que acabam negando o ensino geral da Bíblia. Vou dizer uma coisa para você, por exemplo, o calvinismo não se sustenta enquanto ensino bíblico, porque o calvinismo ele se compromete com determinados versículos da Bíblia e simplesmente ignora um monte de outro. Mas, da mesma maneira, o arminianismo não se sustenta na Bíblia. Ele se sustenta em alguns versículos. E ignora tantos os outros. Aí as pessoas têm certas posições, né, como, por exemplo, o pré-milenismo, o amilenismo, o pós-milenismo, que se sustenta em alguns versículos bíblicos. Não é um ensino natural da Bíblia. E assim eu poderia citar tantas outras coisas. Você tem que ver a Bíblia de forma artificial e superficial e ignorar o seu ensino geral para poder defender. E o problema é que eu vejo que as pessoas elas acabam se bloqueando porque aquilo fez sentido em um determinado período da vida dela e ela se fecha porque aquilo fez sentido, foi uma resposta que ela teve naquele momento e aquilo se torna um dogma para as pessoas. Mas eu digo para você, gente, eu me matriculei hoje em mais um curso do Dallas Seminary Theological. E quanto mais cursos eu faço, mais eu vou compreendendo que a gente precisa ir para uma leitura natural e fluente da Bíblia e deixar a Bíblia se interrelacionar como ela de fato faz. E isso é libertador, isso é muito libertador, porque eu não me comprometo com uma coisa que surgiu há 500 anos atrás, eu não me comprometo com uma coisa que surgiu há 100, 200, 300 anos atrás, mas eu me comprometo com as escrituras sagradas, que estão aí há 2000 anos, né, apontando Cristo de maneira direta. Tá? Então, aqui na comunhão, nós não fechamos com nenhum desses pontos dogmáticos, não é porque a gente não os conheça, é justamente porque a gente os conhece. Quanto mais a gente os conhece, mais a gente acredita que a Bíblia é suficiente. E é mesmo. E bom, para pessoas defenderem posições de esquerda usando a Bíblia, para pessoas defenderem posições de direita usando a Bíblia, a gente dá para ver como a gente chegou no ridículo, né? O conceito de esquerda e direita nós temos aí há poucos séculos, né? Você acha que no tempo de Jesus, esquerda e direita era uma opção política? Não, isso aqui é recente na história da humanidade, mas as pessoas conseguem
E o conseguem aqui é um conseguem, tipo, né? Absurdo, né? Dizer que a Bíblia vai defender a esquerda, ou que vai defender a direita, tipo, coisa que surgiu agora. Né? Karine. Eu achei bem legal o que tu falou agora, e eu acho que algumas coisas dessas, por exemplo, de um lado e de outro, assim, calvinismo ou arminianismo, ele não ajuda em nenhum momento, eu acho. Mas, para mim, pelo menos, enquanto vim de uma igreja mais pentecostal e tal, ter contato com uma pessoa que era mais, assim, tradicional, enfim, acreditava um pouco nessa parte de calvinismo, enfim, me ajudou a abrir, assim, a minha mente para eu estudar mais, tipo, para eu buscar, sabe, mais, porque eu não tinha como, tipo, não sei, eu não ia, não sei se eu ia descobrir, talvez Deus falasse comigo, sim, de uma forma, né, mais sobrenatural, assim, para eu entender. Mas daí, quando eu entrei aqui na igreja, que eu comecei a ouvir tu falar algumas coisas também, algumas pregações, eu me questionei em algumas coisas também, mas a pregação foi bem didática, bem fácil de entender, e aí eu consegui, tipo, quebrar algumas coisas das quais eu tava, tipo, querendo ir para inclinar para aquele lado, tipo, fortemente naquela opinião, sabe? Por acreditar, tipo, no que aquela pessoa falou exatamente assim, e por ler só um versículo. Mas eu tinha dúvidas também daquele ensinamento, sabe? Então, acho que para mim tá sendo bem legal, porque eu tô conseguindo, tipo, estudar tudo, sabe? E entender tudo de uma forma melhor. E a minha mãe falava muito isso. Olha, tem que cuidar para não ir muito na questão de uma pessoa que tem uma ideia, porque às vezes não é bem assim. Então, ela sempre falava, tem que ler a Bíblia, pedir para Deus, né, falar contigo, que nem tu falou agora. Eu acho que às vezes as pessoas começam a colocar muita coisa e acabam parando de ler a Bíblia naturalmente, né, que nem tu disse. E mais uma questão que tu falou agora sobre esse negócio de esquerda ou direita ser defendida pela Bíblia. Esses dias eu vi um post de uma pessoa, assim, falando que a gente deveria votar, assim, em uma determinada pessoa, porque senão a gente ia ser proibido de falar de Jesus. Aquilo tipo assim, eu fiquei pensando, gente, então Jesus é muito pequeno, né? Porque óbvio que a gente vai ter, talvez, perseguição, já tem, em muitos lugares tem, mas isso não depende de um partido ou de outro, né? Exato. Um brevíssimo comentário aqui, tá? Só para ver como é incoerente isso de achar que um determinado projeto político pode favorecer o evangelho, tá? Por exemplo, no mundo mais de esquerda, onde existe um socialismo exacerbado, um proto-comunismo, tem uma certa proibição ao evangelho. No mundo da direita, neoliberal, não é proibido, mas é onde mais fecham igrejas. Você sabe onde mais prolifera igreja? Nos países considerados comunistas. Mais se abre igreja nos países considerados comunistas, a igreja verdadeira, né? A igreja de Jesus. E onde mais fecha a igreja, tipo, a razão de 10 minutos uma igreja fecha na Europa, são países neoliberais, são países liberais. Então, do ponto de vista do evangelho, o que é melhor? Eu não vou dizer, não vou me atrever, porque daqui a pouco as pessoas vão dizer que eu sou esquerdista, e não sou. Né? Mas também não sou direitista. Sou isentão? Não, mas eu não consigo me representar no que o mundo oferece, porque o sistema do mundo não suporta a minha crença. Entende? Quando Jesus começou a pregar, ele não podia pregar, mas ele pregou. Quando os apóstolos de Jesus pregaram, eles não podiam pregar, mas eles pregaram. Tanto é que as pessoas diziam, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Por que eles têm alvoroçado o mundo? Porque eles têm uma mensagem que nós não queremos. Mas eles morreram por causa disso. E onde é que o evangelho chegou? Chegou até nós hoje, mesmo num sistema político no qual eles não poderiam pregar, porque eles foram perseguidos. E quando é que a igreja se corrompeu? Quando o Estado diz, vem, nós vamos fazer isso juntos. Né? Mas isso cabe muito mais reflexões, tá, gente? Então, não entendam errado aqui, porque de maneira nenhuma eu estou defendendo esquerda ou direita. Pelo contrário, a minha recomendação é fuja disso. Seja um discípulo de Jesus, não importa qual é o regime.
e as profecias bíblicas vão se cumprir. O anticristo não vai escolher qual é o país, se de esquerda ou de direita. O anticristo vai manipular todo o sistema mundial. E aí, meu povo amado, indo aqui para os nossos últimos minutos, eu queria que a gente pudesse ver Cristo de uma maneira bem relacionada em Provérbios, tá? Então, em Provérbios, nós temos a sabedoria personificada. E a gente não pode pensar que a sabedoria é um modo de vida, que é um conjunto de conhecimento, ou que é a aplicação desse conhecimento. Vamos olhar todos juntos para 1 Coríntios 1, 22 a 24 e versículo 30. Ah, e outra coisa, tá? Eu estou fazendo um mestrado também agora, e eu tive um módulo inteiro sobre pré-milenismo. Eu tive que ler um livro inteiro sobre o assunto e um módulo inteiro sobre isso, e na aula das 9 da manhã às 5 da tarde. A minha conclusão foi: como é que isso ainda pode ser defendido? As perguntas, eu fiz uma pergunta, e esse mestrado ele abençoa muito a minha vida, tá? Deus me abençoa muito através desse mestrado. Mas a gente é confrontado com várias coisas, né? E quando a gente corre para a palavra, por exemplo, eu fiz uma pergunta lá que simplesmente ficou sem resposta. Porque nenhum sistema teológico vai trazer todas as respostas. E o que nós precisamos entender é que nem sempre nós vamos compreender tudo a respeito das Escrituras, porque é maravilhosa demais. E nós somos seres pecadores. O que nós precisamos entender são as chaves hermenêuticas. A chave hermenêutica para entender a Bíblia é entender que ela é sobre Jesus. Essa é a primeira e maior chave hermenêutica. A segunda chave hermenêutica é: a Bíblia se interrelaciona consigo mesma. Então, para você ter um entendimento sobre um assunto, você não pode entender tudo em um versículo, ou em um capítulo, ou em um livro. Você tem que ver o que a Bíblia toda fala sobre isso. Vamos olhar 1 Coríntios 1, 22 a 24. Quem que pode ler 1 Coríntios 1, 22 a 24 e também o versículo 30? Porque os judeus pedem... Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 24 também, Davi? Aham. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E agora o 30? O 30. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Gente, quando a gente pensa sabedoria, quando a gente pensa justiça, quando a gente pensa santificação, quando a gente pensa redenção, tem gente que pensa nesses pontos como pontos teológicos. Ou a gente pensa nisso como modo de vida, né? Santidade como um modo de vida, justiça como uma bandeira de vida, sabedoria como algo que eu preciso ter para poder viver bem. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que Jesus é isso. Que isso é Jesus. Eu vou ler de novo o versículo 30 aqui. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Gente, fé cristã é relacionamento com Jesus. E aqui no versículo 24, então, né, também reafirmando: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos para Colossenses 2.
Colossenses 2, tá todo mundo aí? Vamos olhar o 2 e o 3. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, eu quero ter sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Onde é que a sabedoria e o conhecimento estão? Em quem estão ocultos? No Senhor. No Senhor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês poderão dar muitos frutos, mas sem mim vocês não podem fazer nada. Então você pega Provérbios inteiro. Isso tudo está em Jesus. Então, não adianta você pegar o provérbio e querer fazer aquilo como uma ação matemática e não ter um relacionamento com Jesus. Porque é nele que isso tudo está escondido. Ele é a sabedoria e nele está a sabedoria. Daiane? Define para mim mais ou menos temor do Senhor. Eu vou assustar vocês, talvez, dizendo isso, tá? Mas a mesma palavra traduzida por temor é traduzida por medo. Tá? No grego, phobos, de fobia. Só que... sim, Daiane? Tá, só deixa eu te perguntar uma coisa, porque quando eu penso em temor, eu, tipo assim, Jesus, o Espírito Santo me pediu para fazer uma coisa, tá? Uhum. E eu não quero muito fazer porque é natural da minha carne não querer fazer. Mas daí, tipo, eu penso no quanto Jesus vai ficar chateado comigo por ser meu pai e por não ter obedecido ele. E para mim isso é temor. Ou também pode ser tu ter medo dele te castigar ou de tu sofrer algum mal, que também é um tipo de medo. Mas para mim se encaixa o primeiro. Tô certa? Tô errada? Tu me lembrou uma novela que tinha um senhorzinho malta que fazia assim, tô certo ou tô errado? Quem é que lembra aqui? O Pedro, a Tere, que riram aqui. Karine, tu não tem idade para lembrar disso aí, nem tu, Charlene. Hã? Globoplay? Eu lembro. Não, lembra, Karine? Charlene, tá fechado o microfone. Lembro sim, eu já vou fazer 40 o ano que vem, então não sou tão nova assim. Então tá, tudo bem. Eu assisti com a minha mãe. Tá bom. A Daiane Fiorozan levantou isso aí, né? Tô certo ou tô errado, né? Eu cheguei a ver... Cheguei a lembrar da Viva Porcina. Ô, gente, isso aqui é uma aula de teologia, estamos falando de novela. O negócio é esse. Olha aí, Daiane, que tu foi fazer. Botar a culpa na Daiane, né? E a Charlene falou ali que não sou tão nova assim, então o que eu digo? Gente, deixa eu achar um texto aqui para ilustrar, tá? Só um minutinho, que eu acho que eu tô perto, mas... Só um minutinho que eu vou consultar os alfarrábios aqui. Só para trazer uma ilustração do que eu quero dizer aqui sobre o que poderia ser esse temor assim na prática, sem que a gente ache que seja apenas uma consideração pelo Senhor, tá? E sem que a gente ache que é um medo de pavor.
Vamos para Apocalipse, capítulo 1. Olha só, capítulo 1. Vamos ler do versículo 12 em diante. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio de 7 candelabros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Aqui é temor. Por quê? Porque ele tá o Senhor falando, sai uma espada da boca do Senhor. O som é um som ensurdecedor de uma água muito forte. Tem um brilho, é um branco como nunca foi visto. E esse cara, tipo assim, quando ele vê aquilo, ele cai. Porque o que ele está vendo é grandioso demais, é poderoso demais, é gigantesco. E a reação dele é desmaiar. Né? Mas aí o Senhor vai dar uma tranquilizada, entre aspas. Você já vai entender por que, entre aspas, né? Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita em mim, dizendo: se esse ser toca em mim com a mão direita, eu acho que eu fico com mais medo ainda, né? Mas olha o que ele diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sim, muito reconfortante. Né? O cara tá com medo, ele vai dizer: eu tô aqui com a chave da morte e do inferno. Mas não tenha medo. Então, Daiane, talvez esse pudesse ser o melhor exemplo de temor que eu posso te dar, tá? É do Senhor dizendo: não tenha medo. Eu tô aqui com a chave da morte e do inferno, tu tá vendo essa espada sair da minha boca, não tenha medo. Então, o temor é sempre um equilíbrio entre eu não precisar ter medo porque ele não vai se voltar contra mim, mas ao mesmo tempo ele é tão grande que não é a coisa assim, tipo, bate aqui, parceiro. Então, para mim, esse é o temor, é esse equilíbrio entre saber que ele é tudo isso, ele não vai se voltar contra mim, né? Mas que nós temos uma relação de pai e filho, mas não é como eu tenho com meu pai, porque meu pai é meu pai, pode ser uma pessoa legal, pode ser uma pessoa inteligente, mas não é Deus, né? Então, talvez o primeiro sentimento que tu trouxesse ali, Daiane, seja um sentimento mais de consideração. Puxa, eu não quero deixá-lo triste. Não necessariamente de temor, mas consideração. Né? O temor tem a ver com esse vislumbre sobre quem ele é e sobre, meu Deus, como Paulo diz assim, como é que eu não vou pregar isso? Como é que eu não vou servir ele sem ter? Pedro. Davi. É que nem antigamente, né? Quem é mais novinho um pouco, né, não sabe disso, mas antigamente os pais olhavam só para a gente, só com o olhar a gente baixava a cabeça e sabia o que queria, né? Uhum. Não que o pai fosse ruim, mas sim que a gente sabia o que era o esperado por ele, né? Uhum. Então, isso que eu vejo que é uma forma de respeito, né? Sim. Sim, sim. Ok, gente. Por hoje é isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Quem puder estar presencialmente aí, por estar bem, venha nesse domingo, nesse quinto domingo. Vai ser um pouquinho diferente, eu vou voltar às minhas raízes, né? Antes de ser pastor titular, eu era pastor de adoração, sou eu quem vai ministrar o louvor nesse domingo. Ore por mim. Né? Então, vai ser uma alegria nos revermos aí. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.